Boa tarde. Vamos para a nossa quinta aula, parte 5, né, da aula de matemática. Estou com os alunos da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, do bairro da Monjolada. Estou ao vivo. Ah, legal, entrou mais 2 alunos. Estou ao vivo com os alunos Eduardo e Vitor, que são irmãos gêmeos. Estou com o aluno Eric, com a aluna Evelyn, com o aluno Igor e com a aluna Júlia. Que legal! Hoje estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Batemos recorde hoje, 6 alunos ao mesmo tempo pelo aplicativo do Centro de Mídias. Essa aula está sendo gravada para pôr posteriormente no YouTube, para esses alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas de maneira ao vivo por enquanto. Sobre o celular está travando, Júlia, depois qualquer coisa você assiste pelo YouTube, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Essa é a aula número 5, tudo bem? Temos as aulas 1, 2, 3 e 4 da sequência de atividades 2, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não viu as outras aulas anteriores, por favor, depois volte e assista as aulas anteriores. Então vamos lá, o material é Aprender Sempre, volume 1, 7º ano, material do Governo do Estado de São Paulo. Nós paramos na página 84, tudo bem? Sequência de atividades 2. Aulas 5 e 6. Operações com números racionais. É uma continuidade da aula de ontem. Objetivos da aula. Calcular adições e subtrações com números racionais nas representações fracionária e decimal, utilizando diferentes estratégias. Calcular multiplicações e divisões com números racionais nas formas fracionária e decimal, utilizando diferentes estratégias. Calcular potências de números decimais de representações finitas. Então, nós fizemos ontem o exercício 1. Hoje nós iremos dar continuidade na página 84 da apostila, que vocês ainda não estão com elas, né? Porém, quem estiver acompanhando pelo YouTube, posteriormente poderá estar com a apostila em mãos já. A professora propôs algumas adições para a turma resolver. Bom, adições. Turminha do chat. Adição. Vamos lembrar o que é adição? A conta de adição é do quê? Mais, menos, vezes ou dividir? Podem responder no chat, por favor. Para quem ainda não está acostumado, eu converso com meus alunos através do chat do Centro de Mídias. Eles estão de maneira online comigo pelo Centro de Mídias. Muito bem, a aluna Evelyn e a Júlia responderam. Adições é conta de mais. Então, a professora propôs algumas adições para a turma resolver. Observe como 2 estudantes responderam. Tudo bem? Olá. Estudante A. O que o estudante A resolveu? Ele fez isso aqui, ó. Ele pegou, a pergunta era 3/5 mais 1/10. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós precisamos relembrar. Quando eu vou somar frações, eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Opa, professor, eu não lembro o que é denominador. E agora? Só para a gente fazer uma revisão breve aqui. Uma fração tem um numerador e um denominador. O numerador e o denominador é um número que fica em cima e o outro fica embaixo. Só para saber, se eu pego alguma coisa inteira, vamos imaginar uma pizza inteira, tá? Use a criatividade, faz de conta que essa pizza está bem redondinha. Dividir ela em
4 partes. Então, o todo, o inteiro e o todo é a mesma coisa. O inteiro ou o todo foi dividido em 4 partes. Então, essa total que foi dividido é o denominador. E o denominador vai na parte de baixo ou na parte de cima? Responda no chat para mim, por favor. Não tenham medo de errar. Errar faz parte do processo. Se vocês errarem, eu não vou ler o nome de vocês aqui para aparecer no YouTube. Fique tranquilo. Podem responder. Tem um certo delay, uma demora, né? Não lembra disso? Tranquilo. Travou, então tá bom. A fração é um número representado com o número embaixo e o número em cima, certo? Então, quando eu pego o inteiro, imagine... tá, a internet tá ruim por causa da chuva, né? Se vocês não conseguirem responder, eu vou explicando porque a aula está sendo gravada, tudo bem? Depois vocês assistem no YouTube. Então lá, o inteiro aqui. O inteiro foi dividido em 4 partes iguais, certo? Esse número 4 é o total que o inteiro foi dividido, certo? O inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Esse total dividido em 4 partes iguais se chama denominador. Denominador. O denominador vai na parte de baixo da fração ou na parte de cima da fração? Qual das duas que vocês acham que vai? Não, vamos lá. Quando eu dividi ele em 4 partes, então o meu inteiro foi dividido por 4. Tudo bem? Isso mesmo, Eduardo e Vitor. É em 4 partes. Então, o total foi dividido em 4 partes, então ele vem em baixo. A parte de cima é as partes que eu pego. Então, vamos supor, se eu dividir a pizza em 4 partes, então a parte de baixo é 4, e eu comi um pedaço, então eu comi 1/4 da pizza. Entenderam? Responde no chat, por favor. E se eu peguei a mesma pizza, dividi ela em 8 partes, certo? Dividi ela em 8 partes. Então, a parte de baixo, que se chama denominador, vai ser que número? Eu dividi a parte inteira em 8. Então, a parte de baixo, que é denominador, vai ser que número? Vai ser o número 8. Porque o total agora está dividido em 8. Se eu pegar 3 pedaços da pizza, eu comi 3 pedaços. Então, eu vou falar que eu comi 3/8 da pizza. Ah, professor, se a parte de baixo se chama denominador, e a parte de cima, como que eu chamo? Eu chamo de numerador, tá bom? Esse é o nome correto para as partes. A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo denominador. Relembrado sobre isso, agora nós vamos dar continuidade no exercício, tudo bem? Então vamos lá. Eu sei que a internet de vocês aí vai ficar lento, né? Por conta da chuva. Mas vamos lá. Presta bem atenção aqui agora, ó. O que o estudante A fez? 3/5 mais 1/10. Tá vendo aqui, ó? Aqui o inteiro foi dividido em 5. E aqui o inteiro foi dividido em 10.
não dá para eu fazer a conta. Por que que não dá para eu fazer a conta? Porque os denominadores estão diferentes. E agora, como que eu vou fazer? Eu tenho que deixar os denominadores iguais. Olha a tática que esse estudante fez. Essa tática a gente chama de multiplicar os denominadores. Então presta atenção, né? Então presta atenção. Eu vou fazer, essa tática é muito comum de ser feita assim no dia a dia, certo? Você acha um denominador comum. Como assim? Você vai multiplicar um pelo outro, multiplicador comum entre eles, ó. Você faz assim: 5 vezes 10. 5 vezes 10 vai dar 50. 5 vezes 10, 50. Então presta bem atenção. Se multiplicou esse por 10 e você multiplicou esse por 5. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 5, 50, certo? Se você multiplicou esse daqui por 10, o de cima você vai multiplicar por 10 também. Se você multiplicou o de baixo por 5, o de cima você vai multiplicar por 5 também. Então vamos ver. 3 vezes 10, 30, certo? 1 vezes 5, 5. Agora sim, presta atenção. 3 quintos e 30 cinquentaavos são frações equivalentes. Ah, professor, eu não acredito. Então, para você ter certeza, você pode abrir a calculadora e fazer aqui, ó. 3 dividido por 5. Quantos que deu? 0,6. Agora vamos fazer o 30 dividido por 50. Tem que dar 0,6. 30 dividido por 50 igual 0,6. Quer dizer que 3 quintos e 30 cinquentaavos é a mesma coisa, tá? Então, calma aí, entrou mais algum aluno? Ah não, o Igor está em 2, está no computador, está no celular. Então, continuando. Agora aqui, o 1/10 é a mesma coisa que 5 cinquentaavos. Então lá, 1 dividido por 10 igual a 0,1. 5 dividido por 50 igual a 0,1. Então, ficou provado que são iguais. Continuando, o que ele fez agora aqui? O que o aluno A fez? Denominadores iguais, ele manteve o denominador, que a regra é essa. Quando os denominadores são iguais, eu posso manter ele e somo as partes de cima. 30 com mais 5. 35. Pronto, cheguei na resposta. Mas, professor, por que ele chegou nos 7 décimos? Ah, ele fez uma simplificação. O que é uma simplificação? Quando eu divido por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Vamos tentar pelo 2 primeiro. 50 dá para dividir por 2, mas 35 não dá. Vou tentar dividir por 3. 35 dá para dividir por 3? Não dá, né? Não dá. Dá para dividir por 5? Eu acho que dá. Vamos dividir por 5. 35 que divide por 5 dá 7. 50 que divide por 5 dá 10. Cheguei na resposta. 7 décimos. Tudo bem? Foi assim que o estudante A fez. Tá errado o jeito que ele fez? Não sei. Mas ele chegou na resposta. Chegou. Vamos ver o estudante B, o que ele fez? Olha o que o estudante B fez. Ele chegou aqui e fez isso aqui, ó. 3 quintos mais 1
décimo igual. Ele pegou o 5 e o 10 e separou aqui no cantinho, ó. 5 e 10, tá? E veio fazer uma fatoração do 5 e 10. Foi procurar o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Eu vou fazer primeiro, depois eu explico usando a tabuada. Vai usar os números primos. Quem é um número divisível aqui, ó? 5, quer dizer, quem é o primeiro número primo é o 2. Então venho aqui e coloco o 2 aqui. 5, dá para dividir por 2? Não dá. Então eu copio ele. 10, dá para dividir por 2? Dá sim, dá 5. Certo? 5 e 5 dá para dividir por 2? Não, nenhum dos dois dá para dividir por 2. Então eu passo por 3. 3 é o próximo número primo. 5 dá para dividir por 3? Não. 5 dá para dividir por 3? Não também. Então eu vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 5. Ah, agora eu vou tentar com 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Dá 1. 5 dá para dividir por 5? Dá. Dá 1. Acabou. Quais foram os números que deu para dividir aqui? 2 e 5. 2 vezes 5 dá 10. Esse é o mínimo múltiplo comum. Tá bom? 10. Aí o outro jeito, professor, que você falou, é isso aqui, ó. Quem são os números que está aqui embaixo? 5 e 10. Tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Tabuada do 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Na tabuada do 5 e do 10, quem apareceu primeiro nos dois? 10. Quem é o mínimo múltiplo comum? 10. Então presta atenção. Já descobri que é o 10. Então eu deixo o 10 aqui, mais o 10 aqui, tá? Então presta atenção. Esse aqui já está 10, então eu deixo do jeito que está, tá bom? Para esse aqui virar 10, eu multipliquei ele por quantos? Por 2. Então de cima eu também multiplico por 2. 3 vezes 2 dá 6. Ah, os denominadores não estão iguais agora? Se estão iguais, eu só mantenho ele. E somos de cima. 6 com mais 1? 7. 7 décimos. Pronto, o estudante B também fez assim. Agora a minha pergunta é, qual dos dois acertou? O estudante A ou o estudante B? Responda no chat para mim. Qual que acertou? O estudante A ou o estudante B? B. A pergunta aqui. As duas adições estão corretas. Então os dois acertaram. O importante é chegar na resposta. Travou a tela para vocês? Voltou, né? O estudante A e B chegaram na resposta correta. Porém, a resposta do B foi feita da forma mais simples. Explique o porquê. É uma resposta pessoal. No caso, percebe-se que podemos transformar apenas uma fração equivalente. No caso, ele pegou a fração 3/5 e multiplicou por 2, né? E fez virar 6 décimos. Então, multiplicamos 3/5 pelo denominador 2, né? Multiplicamos o denominador e o numerador por 2 para fazer os 6 décimos, certo? Então, ele só fez isso. Pegou essa primeira aqui, ó. Né? Ele percebeu que se eu multiplicasse aqui por 2 e aqui por 2, ia dar 6 décimos, tá? Então, ficou muito mais simples. É mais rápido. Mas não se eu falar para o meu aluno que fizer isso aqui, eu falar, você errou, eu vou estar sendo um criminoso no aprendizado do meu aluno. Eu posso falar para ele, assim seria mais simples. Mas isso aqui não é errado não, viu? Tá certo isso aqui, tá? É mais trabalhoso, mas tá certo também, tudo bem? Vamos dar continuidade. Número 3.
Analise as duas situações a seguir, pense e responda. Um laboratório, o cientista separou 2 copos para usar um experimento. Então, em um laboratório, o cientista separou 2 copos para usar em um experimento. Imagine que os 2 copos estão divididos em 5 partes iguais. Vou dar destaque nisso. Estão divididos em 5 partes iguais, tá bom? Conforme mostra o desenho. O copo A tem 2/5. Agora minha pergunta é: o copo foi dividido em quantas partes iguais? Responde no chat. Em 5. Então, meu denominador é 5. Quantas partes ele usou? 2 partes dos 5, né? Vamos ver se aparece aqui, olha que legal aqui, ó. Então, você imagina o copo dividido em 5 partes, onde ele usou 2 partes, tá? Então, ele usou 2 partes. 1, 2. Tudo bem? O copo B foi dividido em 5 partes e ele usou 1 parte. Mas como que eu leio isso aqui? Ele usou 2/5 de líquido e o copo B contém 1/5 de líquido. Se o cientista juntar os líquidos dos 2 copos em apenas um copo, qual será a quantidade de líquido? Então vamos fazer lá. Ele vai pegar o 2/5 de um copo e vai somar com o 1/5 do outro copo. Qual vai ser a fração que ele vai ter? Vocês podem digitar no chat assim, o número barra o outro número. Responde no chat para mim qual é a fração que vai representar o total a hora que ele juntar os 2 copos. Não tem importância se errar. Eu não vou falar nome do aluno. Se acertar, eu falo o nome. Mas se errar, eu não falo. Fique tranquilo. E aí, alguém poderia me responder? A internet está travando. Isso, Eduardo, você respondeu certo já hoje. O copo foi dividido em 5 partes. Eduardo e Vitor, né? Então, qual vai ser a fração? Né? É uma soma de frações. Denominadores iguais. O que eu faço quando eu tenho denominadores iguais? A parte de baixo eu mantenho. Perfeito, Igor. É isso mesmo, Igor. Acertou em cheia. Quando eu tenho os denominadores iguais embaixo, eu mantenho. Muita gente erra somando a parte de baixo. Não soma as partes de baixo. Eu tenho que deixá-las iguais para manter. Já estão iguais, eu mantenho. Aí eu somo. 2 com mais 1, 3. Seria a mesma coisa que eu virar esse líquido aqui e ele encher aqui mais a terceira parte, né? E pintasse aqui de azul, certo? Ficaria 3/5. Muito bem. O Igor respondeu assim lá para mim. 3/5, né? No teclado do chat ele responde assim, 3/5. Muito bem. Vamos ver a resposta? Eu vou apagar os meus escritos aqui. Então, vamos lá. 2/5 mais 1/5. Denominadores eu não somo. Eu só não posso fazer nada aqui quando eles estão diferentes. Quando eles estão iguais, eu mantenho ele e somo as partes de cima. Quando eles estão diferentes, eu tenho que deixar eles iguais primeiro, para depois eu somar as partes de cima. Tá? Sobre a internet tá travando, é por conta do mau tempo, tá bom? A hora que melhorar a internet, você assiste no YouTube, tudo bem, Eric? Depois você assiste a aula no YouTube sem travar, tranquilo? Vamos ver o que seria a próxima. Exercício 4.
A imagem a seguir mostra o resultado do levantamento da quantidade de crianças de uma escola. Desculpe, a quantidade de crianças de uma escola que tem entre 1, 2 ou mais irmãos. Então veja bem, aqui ó, levantamento de irmãos. Repare que tem a cor laranja, a cor de rosa, acho que é cor de rosa, roxo, não consegui definir bem. E o azul, certo? Ah, professor, mas aqui eu não consigo definir quem é quem. Verdade, falta a legenda. Ah, tá aqui a legenda. O azul representa crianças com 2 irmãos, né? Ah, mas e o gráfico aqui? Ao todo é quantas partes? Então, vocês conseguem falar para mim o todo do gráfico foi dividido em quantas partes? Consegue olhar para mim e contar? Quantas partes foi dividido o todo aqui? Consegue contar aí olhando no celular de vocês, no aplicativo do Centro de Mídias? 8, perfeito. Então, o inteiro foi dividido em 8 partes. Então, a fração aqui vai representar sempre 8. O denominador vai ser sempre 8. Então, já vou montar aqui a minha fração bem bonitinha. Então, eu sei que vai ser alguma coisa oitavo. Alguma coisa oitavo. Alguma coisa oitavo, certo? Crianças com 2 irmãos. Quantas partes é com 2 irmãos? Consegue ver aí? Consegue ver? O Eric respondeu certinho, que o todo foi dividido em 8 partes. Agora, crianças com 2 irmãos. Quantas partes tem com crianças com 2 irmãos? Quantos azuis tem aí? 3. Muito bem, Evelyn. 3 oitavos. 3 oitavos são crianças com 3 irmãos. A pergunta agora é: quantas crianças com um irmão só? Laranja. Quantas partes com um irmão só? Quantas partes? 2. O Eduardo também respondeu 3 já hoje. Muito bem. 2. E agora o Rosinha, com 3 irmãos ou mais. Quantas crianças? A Júlia também respondeu certo já hoje. E agora esse aqui, o rosa, quantas partes tem? 3. Muito bem. Júlia, Evelyn, Eduardo, todo mundo respondendo certinho. Então, beleza, já representamos 3 oitavos, 2 oitavos e 3 oitavos. Agora vamos ler a pergunta. Pense e responda. Qual fração de criança que tem menos de 3 irmãos? Bom, menos de 3 irmãos é quem tem um irmão e 2 irmãos, não é verdade? Menos de 3 irmãos é quem tem um irmão e 2 irmãos. Vamos somar. Quem tem um irmão é 2 oitavos. Mais quem tem 2 irmãos é 3 oitavos. Primeira pergunta. Responda sim ou não. Os denominadores são iguais? Os denominadores são essas partes de baixo. São iguais? Sim ou não? Sim. Então o que eu faço? Mantenho ela. Agora o que eu faço com a parte de cima? Eu somo. Quanto que é 2 mais 3? Muito bem, Evelyn. 5. Pronto, cheguei na resposta. Qual é a fração das crianças que têm menos de 3 irmãos? 5 oitavos. Muito bem, Eduardo e a Evelyn responderam certinho. Vamos ver se é verdade? Que tem menos de 3 irmãos são o laranja e o azul. 1, 2, 3, 4, 5. De um total de 8, 5 oitavos. Muito bom. Vamos apagar aqui para ver a resposta ali. Olha lá. 2 oitavos mais 3 oitavos igual a 5 oitavos. Parabéns.
Acertaram. Vamos para a próxima. Continuação. A mesma pergunta, a mesma montagem lá. Do total, qual é a fração de crianças que tem mais de um irmão? Só para lembrar aqui. 2 irmãos era 3/8. Um irmão é 2/8. 3 irmãos é 3/8. A pergunta é qual o total da fração de crianças que tem mais de um irmão. Mais de um irmão é quem tem 2 irmãos e quem tem 3 irmãos. Quem tem 2 irmãos é 3/8, mais quem tem 3 irmãos também é 3/8. Como que faz aqui? Os denominadores 8 e 8 são iguais? Sim ou não? Sim, né? O que eu faço? Mantenho ele. Muito bem. Eric, Eduardo, Vitor e Evelyn. Eu mantenho ele. E o que eu faço em cima? Eu somo. 3 mais 3 dá 6. Né? Então, resposta 6/8. 6/8. Vamos tirar a prova? Quem tem mais de um irmão é o verde, o azul e o rosa. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Existe uma fração, tem como eu simplificar, deixar a fração mais reduzida? Ah, dá para me dividir por 2 aqui. Então 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu posso falar que é 3/4 também, sim. Se eu apagar essa linha aqui, ó, imagina que eu apaguei essa linha. Apaguei essa linha. Apaguei essa linha. E apaguei essa linha. Eu estou falando que é isso aqui, ó. Então, na verdade, eu teria dividido em 4 partes, certo? Essa uma parte, 2 partes e 3 partes. Então, seria 3 de um total de 4 partes. Também seria verdadeiro. Vamos ver? Olha lá, ali fala também sobre isso. Olha lá. 3/8 mais 3/8 são 6/8, que é a mesma coisa que 3/4. Então, ó, seria a mesma coisa que eu dividir em 4 partes, certo? Eu vou fazer divisão agora. Faz de conta que a linha branca não existe mais. Nossa senhora, tá difícil de dividir aqui com o mouse. Então, eu dividi em 4 partes. Só essa parte não tem mais de um irmão. As outras partes tudo é mais de um irmão. Então, verdadeiro também. Tudo bem? Então, a nossa aula termina por aqui hoje. A aula de amanhã vai encerrar a sequência de atividade 2, que vai ser resolvendo e elaborando problemas. Conto com vocês na aula de amanhã, hein? Bastante aluno hoje, fiquei muito contente mesmo. Vou agradecer novamente. Agradeço o Eduardo, o Vitor, o Eric, a Evelyn, o Igor e a Júlia. E com sorte amanhã o Enzo também vai conseguir participar da aula. Nós vamos bater o recorde novamente, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui e a gente já conversa mais um pouquinho, tá? Essa gravação é o que vai para o YouTube.